Olá pessoal, aqui é o Marcelo Tavares, médico psiquiatra e psicoterapeuta, e nesse vídeo eu quero falar sobre o problema do uso inadequado das medicações, especialmente as controladas. Eu até vim aqui para pegar uma iluminação melhor aqui, para poder falar isso para vocês. Existe um problema muito grande com a automedicação. Eu aposto que vocês têm, ou vocês mesmos, ou alguém que vocês conhecem tem uma pequena farmacinha em casa, ou está já usando uma medicação dessas psicotrópicas sem o acompanhamento adequado e vocês estão se colocando em risco. Para já ir direto ao ponto do nosso assunto, a gente na psiquiatria trabalha com medicações chamadas de psicotrópicos, né, que normalmente são as medicações controladas, a maioria delas é de uso controlado, que são medicações que são desenvolvidas para atuar no cérebro através de modulação da ação de neurotransmissores, às vezes aumentando a ação de alguns deles, às vezes diminuindo, e assim essas medicações provocam efeitos sobre o humor, sobre os pensamentos, sobre comportamentos, e por aí vai. E essas medicações têm o seu uso controlado justamente pelo potencial de danos que elas podem causar quando forem mal utilizadas. Esse uso inadequado das medicações, a gente está falando principalmente da automedicação, que apesar dessas medicações precisarem de receitas controladas para serem compradas, né, que precisa o médico fornecer a receita, a gente sabe da experiência diária que infelizmente ainda existem farmácias, existem algumas maneiras fora da lei de se conseguir essas medicações. Então muita gente ainda faz o uso por conta própria, né? Além disso, se soma nesse uso inadequado colegas médicos que fornecem receitas para essas medicações sem estarem dando o devido acompanhamento do quadro. Também tem os médicos que a gente sabe que vendem receitas, tem várias maneiras inadequadas de se obter essa medicação. A gente não vai entrar nessa problemática de como as pessoas conseguem essas medicações, mas é um fato que se consegue medicação sem necessariamente estar no acompanhamento com o psiquiatra, e isso é um grande problema. Então, num primeiro nível, esse problema é dos danos que essas medicações podem causar quando elas não estão sendo usadas para o tratamento de um transtorno ou quando elas estão usadas de maneira inadequada. Pessoal, e quais são os riscos desse uso inadequado das medicações psicotrópicas, esse uso feito por conta própria, sem supervisão? Um desses riscos é o da própria dependência, que como o nome já diz e como a gente usa para outras drogas, é um quadro de saúde de extremo sofrimento, que é como se o cérebro da pessoa ficasse de alguma forma escravizado por aquela medicação, que provoca uma necessidade de uso frequente para aliviar aquela angústia e outros efeitos ruins que o quadro de dependência traz. Então, medicações como os benzodiazepínicos, os conhecidos faixa preta, têm esse potencial de causar dependência, assim como os indutores do sono, o Zolpidem, que é uma droga muito conhecida e das que se faz muito uso inadequado, que a gente percebe na prática, eles têm esse potencial de dependência. Dependência da medicação é um quadro de saúde, é uma doença que surge com o uso da medicação. Ela pode acontecer em situações normais de tratamento? Até pode, mas é muito mais comum, muito mais provável que aconteça quando a pessoa está fazendo uso inadequado, sem um acompanhamento médico, especialmente do psiquiatra, né? Que é quem está acostumado a lidar com as medicações e até perceber quando esse quadro de dependência pode estar se instalando. O psiquiatra, quando prescreve a medicação, ele já está sabendo que tem esse risco e vai cuidar junto com o paciente. Agora, quando a pessoa começa só a pegar a receita com outros médicos ou comprar a medicação sem a receita médica, ela pode não perceber e ficar dependente mesmo, como se fica dependente de outras drogas, e o problema pode ser tão grave quanto, tá?
E, pessoal, depois que eu terminei a produção aqui desse vídeo, me ocorreu que eu tenho uma forma que eu explico normalmente aqui para os pacientes e familiares essa questão da dependência das medicações e até mesmo de drogas, que eu vou fazer um outro vídeo. Peço que vocês procurem, quando o vídeo estiver pronto eu vou deixar o link aqui no card desse vídeo. E procurem depois, quando estiver pronto, um material sobre a dependência, vai ficar mais fácil de entender o problema que isso pode ser, a dificuldade que pode ser lidar com isso e aí a importância que a gente tem de prevenir e não deixar que esse quadro se instale. Então procurem por aqui no YouTube, que em breve deve estar disponível também. Agora vamos seguir com o vídeo. Abraço. É diferente a dependência que a gente está falando do que acontece nos outros tratamentos psiquiátricos, em que a pessoa vai ter que usar a medicação por períodos mais longos. Os tratamentos na psiquiatria, eles são mais longos. Então, eu até uma vez já escrevi sobre isso, que é dos medos que as pessoas têm quando vão iniciar um tratamento. Medo de ficar dependente é um deles, mas o antidepressivo, ele não causa dependência. O remédio para ansiedade, no tratamento da ansiedade, ele não causa dependência, mas ele causa sim pode ter um tratamento longo, que a pessoa ela não vai ficar precisando daquilo para viver ou sofrendo sintomas físicos quando não estiver usando. O que acontece é quando a pessoa está fazendo um tratamento, por exemplo, para o transtorno bipolar ou para um quadro depressivo que já venha se repetindo muitas vezes, aquele tratamento pode precisar ser contínuo até. E aí não é uma questão de dependência, é uma questão de escolha. Se a pessoa tratando aquele transtorno, ela vive melhor, então que ela faça uso da medicação. Mas no momento que ela não quiser mais usar, ela pode parar e não vai ter sintomas físicos como o da dependência. Mas provavelmente a vida dela vai ficar muito pior sem o tratamento. Um outro risco é o de misturar medicações com outros remédios que a pessoa tome e sem saber dessas interações. E aí tem um efeito que pode afetar o uso de anticoncepcional, pode afetar o uso de medicamentos para o coração, pode afetar medicamentos que tenham a ver com a coagulação sanguínea. Daqui a pouco a pessoa tem um efeito adverso grave, como um sangramento. O médico, quando prescreve, ele leva em conta também as outras medicações que a pessoa tome e as interações que podem acontecer. O primeiro é de ter efeitos adversos e potencialmente graves, com o uso inadequado, quando vai aumentando doses de medicações, vai fazendo experiências, hoje eu vou tomar 2, hoje eu vou tomar 3 para ver o que acontece, hoje eu vou pegar o medicamento que a minha mãe está tomando, porque eu acho que eu tenho uma coisa parecida com ela, e aí quando toma tem uma reação adversa ou tem um efeito que não era esperado. Tem uma série de riscos, porque são substâncias realmente que têm efeitos fortes, importantes, vão agir lá no cérebro e que não dá para estar fazendo experiências ou apenas por cópia, né? Se funcionou para um, vai funcionar para o outro. A pessoa está se colocando em risco quando faz isso. Outro risco é o de desenvolver a tolerância às medicações. Isso acontece muito, principalmente com benzodiazepínicos, os faixa preta, tá? Com os Zolpidem também, eles têm um mecanismo de ação que acaba sendo parecido. Tolerância é a pessoa vai usando uma medicação sem tratar muitas vezes o problema, apenas buscando aquele alívio imediato que essas medicações provocam, mas o organismo vai se acostumando com aquilo. Não é um efeito que aconteça com muitas medicações psiquiátricas. Não tem muito isso de eu me acostumei com antidepressivo e aí ele não funcionou mais. Mas com o benzodiazepínico, com o Zolpidem, com essas drogas desse tipo, tem. Então o corpo vai se acostumando e vai precisando de doses cada vez mais altas. Conforme a pessoa vai sozinha aumentando essas doses, ela está chegando perto de um risco de ter uma overdose, né? Um excesso de medicação que pode levar à morte. Então, além do risco de efeitos adversos graves, efeitos de interação com outras medicações e a tolerância,
a medicação, a gente tem o risco da dependência que a gente já falou, né? A pessoa vai usando uma medicação e acaba causando um problema que é o organismo ficar dependente daquela droga para se sentir bem. Esses efeitos, como eu disse antes, talvez tenha já aparecido em outra parte aqui do vídeo, eles têm muito mais chance de acontecer com o uso não supervisionado, quando a pessoa faz por conta própria ou com um especialista que não é da área, que não percebe essas coisas. E muitas vezes é porque a medicação está sendo indicada apenas para o alívio do sintoma e não para o tratamento da doença que está ali por trás, da doença subjacente. Por exemplo, com a ansiedade. Tomar as medicações como, eu não quero dizer nomes aqui, mas a substância ativa, o clonazepam, o alprazolam, o bromazepam, que são benzodiazepínicos que pode se usar muito bem no tratamento da ansiedade, eles aliviam os sintomas, mas muitas vezes a pessoa está usando apenas para alívio dos sintomas, não está tratando o problema da ansiedade, porque não tem um profissional ali planejando o tratamento, não tem um psiquiatra por trás ali planejando como é que essa medicação vai ser usada. E é aí que tem a chance mesmo maior da dependência, da tolerância e um outro aspecto que eu talvez já tenha mencionado também, que é de atrasar o tratamento correto. A pessoa passa anos usando a medicação, só se aliviando dos sintomas, mas nunca está tratando o problema dela. E aí, quando vai chegar no tratamento, já se perdeu muito tempo. Na medicina tem uma regra básica, que é o que se previne tem um efeito muito melhor. O que se trata logo no início já tem um efeito menor do que a prevenção, mas ainda é importante. Agora, quando vai pegar uma doença num estágio mais avançado, depois de 10, 15 anos já de sofrimento, os resultados tendem a ser piores. Não é que seja impossível, mas dificulta o tratamento. Então, reforçando, nos primeiros sinais ou na primeira dúvida que exista, será que eu estou com um problema psiquiátrico? Será que eu estou com depressão, transtorno bipolar, ansiedade, um problema de insônia, um transtorno do sono? Será que eu tenho um transtorno alimentar? Vá ao psiquiatra e que ele vai lhe ajudar a entender se existe o transtorno e a melhor maneira de tratá-lo. Da mesma forma, pode acontecer de um atraso do uso das medicações, quando a pessoa fica imaginando que ou vai ter efeitos colaterais muito ruins, ou que vai ficar dependente, essas crenças inadequadas por falta de informação mesmo, e aí atrasam a chegada no psiquiatra. Existe muito material sobre as medicações aqui mesmo no YouTube, mas não adianta ver um vídeo genérico sobre uma medicação sem entender no seu caso se ela estaria indicada, conversar com o seu médico por que está usando aquela medicação, o que se pode esperar. Eu acho que isso é muito importante. Pode acontecer de uma medicação que salva a vida de uma pessoa ser completamente intolerada pela outra e a gente ter que trocar. Então precisa ser um especialista para isso. Pensem nisso, busquem apoio, estou à disposição, conversem aqui nos comentários se vocês gostaram também desse assunto. Por favor, deixem aí o like, se inscrevam no canal para a gente conseguir continuar falando mais sobre isso aqui. Mas coloquem aí nos comentários o que vocês já tiveram de experiência com o uso inadequado de medicações e vamos seguir conversando sobre isso por aqui. Um grande abraço e até a próxima.